Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 18, véspera do dia de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da Igreja, nós nos colocamos diante da palavra para percebermos que Jesus tem um grande projeto de vida, um grande projeto de amor para todos nós. Mas é preciso crer em Jesus. É preciso acreditar, é preciso acolher, é preciso perceber a presença de Jesus na Sagrada Escritura e saber que aquilo que a Escritura nos diz, de fato, é a vontade de nosso Deus. Porque às vezes vemos a palavra, ouvimos a palavra e não conseguimos interpretar, conhecer, perceber o que é que Deus está querendo nos ensinar. Isso certamente entristece o coração de Jesus, como nós vamos ver pelo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Meus queridos irmãos e irmãs, estamos refletindo nesses dias sobre as obras de Jesus e como ele se apresenta diante dos judeus, o que certamente vem causando a ele perseguições. O Cristo se fez solidário com o ser humano e de uma maneira bem clara sabemos que ele intercede por nós junto do Pai. As obras realizadas por Jesus demonstram que sua ação está em perfeita sintonia com o Pai. Nos parece que no Evangelho de hoje, Jesus apresenta-se bastante abalado, entristecido. Claro, porque muitas graças, por tantas e tantas vezes, vimos pelos relatos bíblicos que Jesus favoreceu a tantas pessoas. Quantos milagres Jesus realizou, destacando-se, claro, os doentes e necessitados. Fala que veio em nome do Pai, mas não o receberam. Percebemos aqui um desabafo de Jesus, uma contrariedade de Jesus, que tem a sua razão na ação contraditória do povo judeu. Diz de uma forma bastante eloquente: as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Ele fala do testemunho de Moisés, que eles acreditam em Moisés, na palavra de Moisés. E ele fala: Moisés falou sobre mim, mas se não acrediteis em mim, como podereis alcançar aquilo que as Escrituras prometem? Vejam como existe uma contradição na vida daqueles judeus. Diz a eles que eles não tendes o amor de Deus. Vejam como Jesus é incisivo também. Vós não tendes o amor de Deus. E ainda conclui: se outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Para Jesus, a glória que devemos receber deve vir do Pai e não dos outros ou das pessoas que nos cercam. Quantas pessoas hoje se gloriam de receber aplausos das pessoas que os cercam, daqueles que os amam? Jesus diz que não, que a glória que precisamos receber é a glória que vem do Pai. Certamente a incredulidade daquele povo deve ter causado um momento muito delicado e triste, de indignação para Jesus. Sabemos que ele sempre agiu em total união com o Pai. Quem não escolhe a palavra de Deus revelada nas Escrituras, também não acolhe Jesus, que é a razão de ser das Escrituras. Percebem como existe uma falta de conhecimento daquelas pessoas por não compreenderem que era Jesus que estava ali, que era o Messias que estava ali. Não podemos manipular a palavra de Deus para justificar aquilo que nós achamos. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é a revelação do amor do Pai que nos envia Jesus, o Salvador. Jesus conscientiza ou quer conscientizar os judeus, através das Escrituras, de sua verdadeira missão de Salvador. Jesus tenta por muitas e muitas vezes orientar, esclarecer que ele veio como Salvador, que o Pai o enviou, mas eles estavam presos à palavra da Escritura sem saber o seu verdadeiro significado. Eles seguiam à risca a lei, mas eram como que surdos
as profecias que pronunciavam a chegada do Messias enviado de Deus. Não admitiam que alguém pudesse se apresentar como aquele que Deus enviou para a redenção da humanidade. Nem reconheceram as obras realizadas pelo Filho. Jesus, enquanto na terra, também era Deus, mas não quis dar testemunho de si próprio. Ele não se prevaleceu de sua condição divina para dar testemunho de si mesmo. Às vezes, hoje, nós também achamos difícil compreender as obras de Jesus em nosso meio. Quantas vezes questionamos as coisas que acontecem? Precisamos aprender a acolher, a compreender aquilo que o Senhor realiza. Por quê? Ele é o maior testemunho do amor do Pai entre nós. Diante disso, devemos nos perguntar: em quem cremos? No que cremos? Será que cremos em Deus, no amor do Pai? Será que cremos na ação do Filho, nas obras que Jesus realizou e realiza entre nós? Ou preferimos acreditar apenas nas pessoas que nos cercam e deles receber a glória? Fiquemos atentos. O Senhor quer que tenhamos um coração aberto, um coração servidor, um coração amoroso, que possa de fato dar testemunho do Senhor entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.